Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. A ação movida pelo Ministério Público Federal em Goiás aplica pela primeira vez nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil. No Rio de Janeiro, a audiência pública debate impactos sociais e ambientais da instalação do maior complexo petroquímico do estado. 2 navios que ficaram atracados no cais de Porto Alegre por mais de 10 anos vão ser finalmente removidos e renovar a paisagem do porto. E veja também, no Piauí, moradores do sertão sofrem sem água encanada porque construção de adutora está parada há 4 anos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O saneamento básico no Brasil está longe de ser adequado. De acordo com o Atlas de Saneamento do ano passado, divulgado pelo IBGE, quase 1/4 dos municípios brasileiros sofreram com racionamentos de água. E em 58% das cidades, o abastecimento de água é feito por entidades não governamentais. No Piauí, mais de 100 municípios sofrem com a falta de água encanada porque a construção de uma adutora está parada há 4 anos. Descaso. Essa é a palavra que melhor define a atual situação do semiárido piauiense. Mesmo com todo o avanço tecnológico global, algumas cidades por aqui parecem ter parado no tempo. Atualmente, o sertão tem 180 municípios sem água encanada. Tudo porque a construção da adutora Sudeste, que deveria abastecer a região, está parada há mais de 4 anos. Nenhum desses municípios ainda foram beneficiados com a adutora. Então, a gente, primeiro, acha que é um prejuízo muito grande, porque essa obra já era para estar concluída desde o ano de 2007. Então, todas essas cidades que hoje passam realmente por uma situação muito difícil, são da estiagem, da seca, já poderiam estar sendo beneficiadas por essa adutora do Sudeste piauiense. Para tentar resolver o problema, o Ministério Público Federal no Piauí entrou com uma ação civil pública, pedindo que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas e a União destinassem recursos para a conclusão da adutora. A Justiça Federal rejeitou a ação e o MPF recorreu da decisão. Há, sim, possibilidade do Poder Judiciário fazer valer a norma no sentido de alocar recursos quando é para garantir, a implementar direitos fundamentais, como é o direito que assiste toda aquela população que está sendo apenadas com essa situação de seca no semiárido nordestino. A obra foi interrompida depois que o Tribunal de Contas da União detectou irregularidades na licitação. A Secretaria Estadual de Infraestrutura cancelou o contrato firmado, mas não tomou providências para fazer nova licitação. Quando for autorizado a retomada da obra e tiver a previsão orçamentária, então será feito todo um novo processo licitatório, já que o TCU suspendeu aquele contrato inicial. Então, talvez levasse aí, entre o projeto até a conclusão da obra, 1 ano e meio. A construção da adutora Sudeste parou na fase do centro de tratamento de água que sai da barragem do Estreito. Enquanto isso, a população depende de caminhões-pipa. É ruim demais. Se não fosse essa água aqui, nós estávamos mortos, porque aqui não tem água encanada e nem tem água nos açudes, está tudo seco. A água dos caminhões-pipa vem de poços de Pernambuco e da barragem do Estreito. Muitas vezes, não é suficiente para abastecer uma cidade toda. Quando isso acontece, os moradores têm que comprar água para cozinhar, tomar banho e até beber. Se eu pagar uma pessoa para trazer dali para cá um tamborzinho, daqueles tambores que vocês estão vendo ali, e se não, é contando. Em povoados mais afastados, onde os caminhões-pipa não chegam, os moradores usam água de açude. Esse ano, como praticamente não houve chuva na região, a água que tinha estava muito suja, como aconteceu em Batinga, a 10 quilômetros do município de Caldeirão Grande. Em consequência da seca, muitos bichos morreram e não houve plantio. Mesmo suja, a gente bebia, cozinhava, banhava, fazia tudo. Para a construção da adutora Sudeste, foram investidos R$6 milhões. E estima-se que para terminar a obra, ainda vai ser preciso o dobro do dinheiro. Eu desejava que essa água viesse para cá mesmo.
Pará, o problema está no fornecimento de energia elétrica. As reclamações são tantas que os Ministérios Públicos Federal e Estadual decidiram intervir em defesa dos direitos do consumidor. Na região metropolitana de Belém é assim. O fornecimento de energia elétrica é precário e as reclamações são comuns. É queda de energia direto. Queimar o eletrodoméstico, né? Porque fica muito propício para queimar. Cai árvore, aí a energia acaba. Até porque a gente paga taxas e taxas, né? E acaba, olha, as ruas não são totalmente iluminadas, né? A insatisfação coletiva levou o Ministério Público Federal no Pará e o Ministério Público Estadual a moverem ação civil pública contra a Rede Celpa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. A intenção é garantir a continuidade e a qualidade do serviço da concessionária, que enfrenta problemas financeiros e passa por um processo de recuperação judicial. Não só a Celpa, mas o próprio Grupo Rede, que controla a Celpa e outras empresas do ramo, contribuiu de forma decisiva para que se chegasse a essa situação. A gente quer que tanto a Celpa, não só a Celpa, mas também o Grupo Rede como um todo, sejam condenados a realizar os investimentos que são necessários à retomada da qualidade na prestação de serviço. A ação conjunta tomou por base o alto índice de reclamações sobre o serviço prestado. Além da empresa paraense, o Ministério Público responsabiliza também o governo federal por meio da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em caráter liminar, foi pedida a elaboração de um estudo técnico apontando os investimentos necessários para que o fornecimento de energia no Pará alcance padrões aceitáveis. Na avaliação do MPF, a Celpa é a pior concessionária de energia elétrica em atividade no país. A gente sabe que o número de reclamações é muito grande, aqui, particularmente na Procuradoria da República do Pará, em 2009, principalmente para cá, ele aumentou demais. A queixa sobre isso foi generalizada e isso com certeza contribuiu de forma decisiva para direcionar a nossa atuação. Entre as denúncias estão as frequentes oscilações e picos de energia repentinos, a interrupção do fornecimento de energia sem motivo, a falta de uma política de ampliação de subestações, serviço de atendimento ao consumidor insatisfatório, cobranças de tarifas indevidas e a falta de manutenção na rede. Segundo o Ministério Público, em média, os paraenses ficaram sem energia por 101,87 horas em 2010, quando a meta máxima aceitável era de 29,74 horas, segundo definição da própria ANEEL. Para este professor da Universidade Federal do Pará, a crise na Rede Celpa provoca perdas que vão muito além da dor de cabeça com eletrodomésticos queimados. A gente não pode exigir que uma empresa de distribuição de energia que pega e faz investimentos e transforma esse grande bloco de energia em blocos para atender o consumidor, o público, as indústrias locais, em média e baixa tensão, que eles investam sem ter um retorno. Isso não há como, o empresário precisa ter um retorno. E para ter esse retorno significa que é preciso ter o governo faça uma política de investimentos que garanta uma sustentabilidade para o negócio. Em nota, a Rede Celpa e a ANEEL informaram que não foram notificadas da ação e, portanto, não vão se pronunciar sobre o assunto. No próximo bloco, depois de mais de 10 anos atracados no cais de Porto Alegre, 2 navios paraguaios vão ser removidos, graças a uma ação do Ministério Público Federal. Daqui a pouco.